A professora doutora Maria Helena Santana Cruz é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. É professora dos programas de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Sergipe e é líder em Sergipe da Rede Redor, uma rede de pesquisa que se dedica a estudar questões de gênero e educação. É a este tema que ela tem dedicado a sua atividade acadêmica ao longo de muitos anos. Maria Helena deu um depoimento que foi gravado durante a reunião do Rotary Club de Aracaju Norte, no dia 8 de março, quando da celebração do Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvir o depoimento da pesquisadora Maria Helena de Santana Cruz. E como sou uma pessoa estudiosa das questões de gênero e feminismo, né, eu gostaria de fazer um depoimento, assim, dar só um destaque para o que seria, que foi o movimento de lutas. E nós temos uma discussão a respeito desse dia, que seria no sentido de fazer uma avaliação, uma reflexão sobre avanços e desafios que nós ainda temos que alcançar em relação à ampliação dos direitos das mulheres, né? Porque a gente faz uma reflexão sobre o que é que ainda está por vir, o que é que precisa, no sentido de que a sociedade e a humanidade se torne mais igualitária, né? E a gente sabe que essas desigualdades são históricas e elas existem em todas as sociedades tradicionais e ocidentais, né? E a questão toda colocada em relação aos avanços que nós temos lutado para obter. Então, lá na universidade, nós temos um núcleo que vai fazer 30 anos, que faz estudos sobre as questões de gênero e da mulher e sobre outros eixos de análise, como idade de geração, sobre a desigualdade no mercado de trabalho, sobre orientação sexual, sobre saúde, sobre área jurídica, enfim, sobre várias questões. Então, são temas diversificados que a gente transita em termos de pesquisa e que a gente procura avaliar com esses estudos quais são as particularidades que estão se manifestando em determinados contextos históricos específicos, e particularmente no Nordeste, particularmente no estado de Sergipe. Então, os estudos nacionais e nossos estudos também vêm mostrando as dificuldades que ainda estão presentes com relação à igualdade salarial, conforme foi mencionado pelo nosso companheiro, e também a dificuldade com relação à dupla, tripla jornada de trabalho que ainda permanece, né? Apesar dos avanços obtidos, e das mulheres terem alcançado alta escolaridade, elas têm a maior escolaridade em todos os setores, elas ainda encontram barreiras invisíveis, que são chamadas de estereótipos ou barreiras de cristal, que são questões culturais, que são articuladas com os estereótipos, com os preconceitos em relação aos papéis que são adequados de acordo com o sexo, né? E, por isso, ainda temos dificuldade de obter participação em espaços públicos importantes, como na ciência, como na política, como mesmo na área jurídica, em determinados cargos, né? E mesmo obtendo algumas inserções, alguns exemplos, né, nós ainda vemos que ainda permanecem essas divisões, que são chamadas divisões, da divisão sexual dos papéis. Há uma divisão dentro de cada setor, né, no sentido, por exemplo, o estudo da participação de homens e mulheres na área médica, né? Nós verificamos que as mulheres são muito presentes na área de medicina, aliás, na área de saúde elas são a maioria. No entanto, em determinados espaços, por exemplo, nas cirurgias, né, em determinadas especialidades, elas ainda são minorias. E, por exemplo, também na ciência, nas áreas de exatas, as mulheres encontram dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e, quando se inserem, encontram muitas dificuldades, não só na progressão horizontal, como também na progressão vertical, que seria a ascensão a postos de comando e a postos de melhores salários e qualificação. Então, a gente vê que ainda essas formas de preconceito e esses estereótipos são classificados ainda como formas de violência, são violências simbólicas, né? Violências que não são só físicas, mas também são barreiras que são chamadas também de violências, que são formas de opressão, de discriminação, que vem atingindo ainda as mulheres. Então, nesse dia,
os estudos e os movimentos sociais e os movimentos de mulheres faz um balanço do que é que nós ainda precisamos e como nós ainda estamos longe de obter a igualdade de oportunidades, né, em relação aos nossos amigos masculinos, né, aos nossos colegas masculinos. Então, por isso nós vemos que ainda existe uma alta incidência com as estatísticas que são divulgadas em relação à violência. A violência não só no ambiente doméstico, a violência doméstica, mas assim a violência também em espaços públicos, né? Então ainda, e principalmente agora em época de pandemia, estamos mostrando como a violência e o feminicídio têm crescido e como também tem sido muito mais elevada as denúncias, né, de violência na delegacia das mulheres. E aí a gente se pergunta como nós devemos trabalhar no campo da educação, o que é que a educação tem feito, como é que está a situação, o que é que a escola tem feito para reduzir esses estereótipos e esses preconceitos, e se os conteúdos e os currículos que estão sendo desenvolvidos continuam perpetuando essas formas diferenciadas de participação das mulheres e dos homens na sociedade, como nós podemos desconstruir esses estereótipos na escola, nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. Então, se coloca que isso é uma tarefa de todas as instituições da sociedade, né? Então, em todas as áreas do conhecimento, é um estudo transversal que cabe a todas as áreas do conhecimento desenvolver e detalhar, clarificar, tornar público como que essas questões estão sendo trabalhadas. Então, se fala, as mulheres não têm, elas estão avançando, elas estão aí. Por exemplo, fizemos um estudo sobre a participação das mulheres no setor financeiro bancário, uma colega fez em São Paulo, eu fiz aqui com as linhas bolsistas do CNPq, e verificamos que as mulheres são maioria no setor financeiro bancário, mas elas têm dificuldade de ocupar postos de gerência, né? Aí existem mulheres gerência, mas ainda é um número muito insignificante, porque o cargo de gerência é um cargo que existe qualificação, é um cargo importante de captação de recursos, e as mulheres ainda têm dificuldade, porque ainda tem aquele estereótipo de que mulheres não são qualificadas, mesmo tendo a qualificação, elas não são qualificadas, há um receio, há um problema. Com relação à construção civil também, se viu que as mulheres têm dificuldade de comandar a construção de uma obra, de um edifício, elas fazem projetos, mas têm dificuldade de ascensão em relação à operacionalização dos projetos que são desenvolvidos. E em várias áreas, e no campo científico também, no campo das exatas. Então, nós temos que fazer esses estudos para mostrar que é preciso avançar em termos de políticas educacionais, de políticas em relação ao trabalho, de políticas em relação à saúde e em relação a várias áreas. E que os estereótipos são questões culturais que precisam ser desconstruídas, né? Desconstruídas. E aí é um processo educativo, de mudança de mentalidade, no sentido de ampliação dos direitos. A gente sabe que agora, com essa quarta onda, que chama do feminismo, houve uma ampliação dos direitos, né? E vários sujeitos estão reivindicando os direitos, e, inclusive, as reivindicações têm se manifestado de diferentes formas, né? E, como diz aquele Norbert Bobbio, os direitos são históricos. Em cada momento da história da civilização, nós temos demandas diferenciadas que estão sendo colocadas. A gente faz uma reflexão, né? Hoje é um dia da gente fazer uma reflexão. Como que estamos em relação ao avanço, né, das mulheres, em relação à equidade, em relação à emancipação, em relação à ampliação dos direitos comparativamente aos homens. Nós não queremos usurpar os direitos dos homens, nós queremos ter os mesmos direitos de escolher, né, estratégias de participação, escolher projetos profissionais, escolher espaços de ocupação que são adequados e significativos para os nossos projetos pessoais e profissionais. Então, nós não queremos que essas barreiras sejam empecilhos, né, para a nossa caminhada, para a construção das nossas trajetórias. Então, é isso que nós queremos. Então, esse dia é o dia da gente fazer um balançar, né, para ver o que já foi obtido e o que precisa ser feito, precisa avançar em relação a essas questões patriarcais, né, que vêm dificultando a civilização, porque a igualdade de um país e o desenvolvimento de um país é medido também em relação à igualdade de direitos e à participação das mulheres na esfera pública. E quanto menos participação tem as mulheres na esfera pública,
no sentido de desenvolvimento social, quanto menos é a participação, menos seria esse país desenvolvido em termos de civilização.